Há histórias que não começam prontas. Elas nascem do chão simples, da fé vivida no dia a dia e do desejo de estar mais perto de Deus. Uma menina que se via como uma pequena flor no grande jardim do mundo, acabou se tornando sinal de esperança e santidade para muita gente. Mesmo sem nunca ter saído do Carmelo, Santa Teresinha foi uma luz, e essa luz também chegou à comunidade de Moita Bonita. A paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus é fruto desse caminho. Hoje, nós celebramos 25 anos como paróquia, mas a história começou bem antes. Para entendermos esse jubileu de prata, precisamos voltar ao início de tudo. Durante a década de 50, mais ou menos, tempos anteriores, a vida religiosa da comunidade do Alto do Coqueiro, que não era Moita Bonita, ela acontecia assim, baseada nos acompanhamentos, que as pessoas chamavam acompanhamentos, nas novenas residenciais, domésticas, nas vias sacras e nas orações espontâneas dos familiares. Uma vez ao mês, quando acontecia, as missas eram celebradas em latim. E as pessoas ali não sabiam o que estava acontecendo, rezavam o texto durante a missa, a Santa Missa, e via o rosto do padre apenas na hora de receber a comunhão. Dessa forma era que acontecia essa devoção. Os membros que faziam parte do apostolado da oração nessa década faziam a novena para ingressar no apostolado em Ribeirópolis, em Itabaiana, e se contentava com uma missa mensal ou bimensal, não era uma missa que tinha semanalmente falando. Acontecia muito também nas residências das pessoas. Havia assim, uma programação para 2, 3, 4, 5 casamentos, 10, 15, 20 batizados, na residência de algumas pessoas. E ali as pessoas se aglomeravam, faziam aquilo ali e o padre ia embora e marcava outra data para retornar. A capelinha pequena, limitada, foi quando na década de 60 surgiu a necessidade de fazer uma capela maior. Então, na década de 60, 63, 64, por ocasião da emancipação política de Moita Bonita, que deixamos de ser Alto do Coqueiro e passamos a ser Moita Bonita, houve um desmembramento também paroquial. Então, por essa época, o padre Rezende assumiu a paróquia, que nós também já pertencíamos paroquialmente falando a Malhador, e aí ele fazia essas missas mensais. E dessa forma as pessoas iam sustentando a sua fé. Volto a lembrar que na década de 50, a nossa padroeira não era Santa Teresinha ainda. Nós não tínhamos ela como padroeira. Só nos finais dos anos 50 é que a gente vai ser agraciado com a imagem e passa a considerar Santa Teresinha a padroeira local. O padre Rezende fez um convite às irmãs Teresinhas para que elas pudessem vir fazer aqui uma missão. Não era ainda a comunidade fundada, que esta foi fundada em 76, né? 75, 76. E elas vieram e eu tenho muita lembrança que foi um tempo assim extraordinário, maravilhoso para a igreja. Houve uma movimentação muito grande em torno da catequese, do encontro de jovens, palestras, filmes e uma história assim muito bem contada sobre a congregação. E havia assim encontros, passeios, enfim, foi uma revolução para aquele tempo. Elas passaram aqui um período bom, 2 a 3 meses, depois foram embora e só na década de 70, mais precisamente 75, 76, é que elas vêm fundar a comunidade de Santa Teresinha aqui na paróquia de Santa Teresinha. Houve uma recepção muito grande, o povo tudo esperava, era o vigário na época, era Padre Rezende. Aí tudo mais diferente. Antes mesmo de chegar para ficar, aí nós fomos um dia, passamos uma semana, passamos um dia lá, não foi uma missão. Teve a missão, a gente foi muito bom com a missão, celebrando. Depois eu fui mesmo para ficar.
E aí a gente começou, eu comecei a trabalhar de catequese com as crianças, né? Na festa de Santa Terezinha. Como não tinha fazer palanque e tudo, era em cima de um caminhão. Tinha o caminhão do Milton, ou do João Alfeu, ou de Delso. Cada ano tinha uma pessoa, sabe? Aí atravessava o caminhão na frente da igreja assim, aí formava o altar lá em cima, e depois tu celebrava nas noites que era para sair fora, né? Em 1975, um pequeno grupo de mulheres, movidas pelo desejo de dedicar a vida a Deus e servir ao próximo, chegou à cidade com um forte espírito de evangelização. Durante esse período, as irmãs da congregação de Santa Terezinha tiveram um papel fundamental na formação da comunidade católica de Moita Bonita. Por meio da catequese, do apoio às famílias, da assistência espiritual e de tantos outros trabalhos sociais, elas se dispuseram a amar e, sobretudo, a mostrar o amor de Cristo no dia a dia. Além disso, foram fundamentais para espalhar a devoção a Santa Terezinha do Menino Jesus, apresentando sua espiritualidade simples, feita de pequenos gestos e de muito amor. Assim, pouco a pouco, nossa amada Santa Terezinha foi sendo acolhida no coração de toda a comunidade. Elas eram enfermeiras, viu enfermeira, ali a gente aprendeu cânticos novos, as pessoas iam fazer curativos, lá tomar injeção, catequese, e nós recebemos a visita pastoral do bispo Dom José Vicente Távora. Irmã Terezinha, ela tinha curso de enfermagem, ela era médica, ela era tudo. Não tinha horário que chegasse uma pessoa lá para ela não atender. Foi assim, ela fazia curativo, ela dava assistência às mulheres que pariam, ela pegava as crianças para aplicar injeção, o povo levava, outras pessoas ela ia fazer em casa, curativo com pernas cheias de ferida, tudo isso ela fez. Ela não negou nenhum momento e a gente com isso, cada uma tinha seu campo de trabalho, né? Cada uma tinha seu campo. Eu estava à frente, aí nas festas da padroeira, convidar os padres para cada noite ter um, para ficar mais fácil. E a gente foi levando a vida assim, essa caminhada bonita, o povo contente e a gente também. E o que a gente podia fazer, fazia. Ninguém nunca negou nada. E a nossa casa vivia cheia de gente. Era uma coisa linda. Já tinha aquela casa, era paroquial. Aquela casa foi feita paroquial. Mas aí não tinha padre, não era paróquia, não era? Aí deu as freiras para morar. Ela morava esses anos todos, não foi? Deu as freiras para morar. A casa era paroquial. Eu me lembro quem fez, o povo ajudando e fizeram essa casa. Elas não só moraram ali, não moraram em outro lugar, não. Com o tempo, a devoção foi crescendo. A fé se espalhava e a capela já não era mais capaz de comportar toda aquela gente. A comunidade sentia que precisava de uma mudança, mas essa mudança não era uma simples reforma. Era uma nova história que começava a ser escrita. E assim, passo a passo, essa história avançou até chegar aos anos 2000, quando a capela se preparava para se tornar paróquia. Nada foi fácil. O sonho foi sendo construído pouco a pouco com a ajuda do povo. Bingos, quermesses, lanches vendidos após a missa, a campanha de R$1, gestos de fé, simples. Tudo isso dava início a algo muito maior do que aquilo que todo mundo imaginava. À medida que os movimentos, as pastorais, elas se intensificavam, com a chegada das Irmãs Terezinha, um trabalho de catequese, um trabalho muito valoroso de pastoral que elas implantaram aqui, a igreja ia ficando pequena para a comunidade católica, para as pessoas que faziam parte, para os movimentos, para os novenários, para a festa de Santa Terezinha. E aí houve uma necessidade de ampliar. Então, nessa reforma, quando percebemos que a reforma pela reforma não iria melhorar muito,
Então chegamos a uma conclusão de que o ideal seria, de fato, derrubar a igreja já existente e construirmos uma nova. Então, o padre Raimundo, ele lançou a pedra angular e fizemos uma bela celebração naquele dia festivo, que foi uma festa, quando a igreja estava no chão, que a gente colocou aquela pedra inicial. E foram 12 meses, porque foram exatos um ano, de novembro a novembro, de muito trabalho, de um trabalho intenso, de um trabalho assim de muita vontade, de muita responsabilidade, para que tudo pudesse ser construído para honra e glória de Deus e por amor a Santa Terezinha. Ela é pequena e a comunidade começou a crescer, né? E também, durante as festas de Santa Terezinha, principalmente, muita gente ficava fora porque não cabia, era muito apertado, apertado mesmo. Se hoje as pessoas acham apertado, antes era mais ainda. E aí resolveram derrubar para crescer, porque até então, na segunda, só fizeram crescer aqueles lados. Na terceira construção, que é a de hoje, cresceu para o fundo, porque ela tinha assim tipo uma curvatura e as pessoas passavam por trás. A gente tinha medo de passar sozinho porque não sabia o que era que encontrar do outro lado, porque não via um lado e o outro. Era curvado e você chegava de uma porta para outra e você não via. Aí resolveram crescer do altar para trás essa parte, derrubou tudo, a torre, derrubou toda, né? A igreja toda. E começou a fazer do zero. Em um ano reconstruímos aquela igreja. Cedo, quando foi para ampliar aquela paróquia, eu saí com um cadernozinho com Zefa de Nina para Itabaiana pedir ao povo. E todo mundo dava. Pedir ao povo para quê? Para ajudar, para reconstruir a nossa paróquia, para fazer ela crescer. E todo mundo que chegava lá dizia, em um ano, isso aqui foi feito. Em um ano, com a colaboração do povo daqui e tinha gente de fora também. Terreno muito de brejo, né? Aí começou a fazer as bases e teve uma parte que cedeu no inverno. O inverno antigamente era bem mais do que hoje, né? E era assim, não tinha aquele sistema de drenagem como se faz hoje, né? Aí teve que reestruturar as bases dela. Começou a se pensar em como iria se adquirir dinheiro para essa construção, porque como iria ser bem maior, né? Pensou em derrubar e começar a fazer, mas não tinha, né, os recursos. E foi dessa forma o trabalho, para vocês terem uma ideia, quinzenalmente tinha que ter uma quermesse para a gente adquirir dinheiro. Nós fizemos um levantamento de quanto nós gastamos há 25 anos atrás. Foram exatos 120 mil reais. Hoje não é muita coisa, mas naquela época era muito dinheiro. E graças a Deus conseguimos pagar todo o material que a gente comprou, honrava todo mês, mensalmente tinha dinheiro, muito ou pouco, mas tinha, não faltou dinheiro. E a gente concluiu a obra. E conseguindo a casa ainda simultaneamente a essa construção da igreja, nós conseguimos, pela graça de Deus, transformar a nossa capela em paróquia. Olha, na realidade, Dom Lesta é quem tomou a frente. Estavam aumentando um pouquinho, né? Quando Dom Lesta passou por lá, disse, só isso não é possível. Tem que aumentar, fazer uma coisa grande. Fazer um espaço lá em cima, aquele espaço lá em cima foi por causa de Dom Lesta, viu? Então ela foi aumentada, foi feito aquele espaço lá embaixo, foi bem maior, e aquela parte lá em cima, onde tem o coral, onde o coral canta, para poder caber mais gente. Ele disse, a igreja já é pequena para o povo, quando tem festa aqui, onde é que bota o povo? Diz, na festa da padroeira, ali enchia. E todo mundo saía contente e satisfeito, a gente trabalhava, que era uma beleza, mas valia a pena.
Começou com quermesses, até pescaria também tinha, para arrecadar dinheiro. Durante esse tempo a gente foi para as missas lá na associação, no clube, no comunitário. Era lá no clube, as missas. Eram missas 2 vezes na semana, 3 meses. Porque Padre Raimundo, na época, ele era aqui lá em Malhador, o vigário, né? Aí ele vinha, no caso, ele vinha na primeira sexta, no domingo, né? No domingo à noite, e tinha um dia por semana que assim ele vinha. Com a construção, ele passou mais a ficar por aqui, na casa dos pais, para ficar mais perto, né? Aí começou a se fazer leilões, porque arrecadaria mais dinheiro do que as quermesses, né? Aí começou a pedir às pessoas da comunidade, aí era ovelha, era galinha, era goiabada, né? Essas coisas que a gente vê falando e a gente já acha bem, né, interessante, mas era assim, tudo, os manauês, né, tudo, e foi tendo assim, começou a fazer, só que essas coisas com o tempo as pessoas se desgastam, né, a esfriar. Aí o que foi que pensaram? Numa reunião tinha a comissão, mãe fazia parte dessa comissão, de pedir a cada paroquiano R$1 na época, R$1 por semana. Toda semana você se cadastrava e cada pessoa da comissão ficava responsável por uma quantidade X de pessoas. E toda semana ia para a casa dessas pessoas arrecadar esse R$1 para ajudar. Primo franciscano, ele ganhou uma ajuda dos irmãos alemãos, né? Eu queria que ninguém soubesse aquele dinheiro que ele tinha recebido, ia dar para a paróquia Santa Terezinha. Maria José e Padre Raimundo foram para Dores para tirar foto do altar de Dores, que era muito bonito, para tentar fazer aqui. Porque na época não tinha engenheiro, né? Foi até Domingos que ele foi quem fez o altar. Ele foi lá com eles, lá em Dores. Tiraram foto, ele viu tudo direitinho e foi ele que fez aqui. Nós temos assim uma contribuição muito grande eu diria, de um dos nossos pedreiros pioneiros de nossa cidade, Domingos. Ele teve assim, ele trabalhava, é óbvio, era a profissão dele, era o trabalho dele, porém tinha um esmero, um carinho diferenciado nos detalhes. Ele tinha muito cuidado com os detalhes, como fazer os detalhes, como pensar em cada coisa, na escolha de cada piso, na escolha de cada objeto, de cada coisa que surgiu ali. Tudo aquilo ali era pensado. Quando eu cheguei lá, já estava só levantando as paredes, estava só começando a levantar. O primeiro mesmo era quando começou, foi seu Aélio, seu saudoso seu Aélio, que era quem tomava conta, era o mestre de obra. Aí estava o Zé Preto também, e Manuel Zé de Sena e Zé de Bastião. Agora, aí depois eu cheguei, né, já estava começado. Mas assim, tinha muita ajuda, né, muitos pedreiros que vinham, assim, fim de semana, dava um dia, 2, para ter mais, seguir, né. Nós não tínhamos um conselho, nós conversávamos assim, de maneira informal. A gente se encontrava Padre Raimundo, eu, as irmãs, algumas pessoas de movimentos. O Coral de Santa Terezinha foi de uma importância muito grande nessa luta de construção, porque era o grupo que estava mais à frente dos movimentos de adquirir dinheiro, as lutas para a gente fazer essa aquisição. Lourdes Rocha, também naquele trabalho anônimo, ajudou demais na venda de rifas. Quer dizer, cada pessoa, assim, de uma forma meio isolada, tinha, dentro das suas características, das suas habilidades, dava a sua contribuição. Era uma contribuição, eu diria a você que diária. Uma parte, aquela parte só da primeira coluna, para ficar o altar, e aquela parte
Depois as irmãs, inclusive era a irmã Góes, e a outra não lembro do nome. Junto com o Maria José também, aí e veio assim, o dinheiro ia dando, né, para construir, que tudo era no esquema, né. Aí foi quando eu decidi, não, vamos tentar, vamos fazer de laje também em cima, aquela parte também ao lado. Aí ficou aquela lindeza, né. Quando eu entrei lá, já estava começado, né, a construção. Aí ela me convidou para ir, porque já tinha, para dar sequência mesmo, né, naqueles acabamentos, tudo, né. Uma coisa, parece que foi um dom de Santa Teresinha mesmo com Deus, né, que não estava nem programado. Aí ela saiu, na época, pesquisando, né, inclusive era ela e Lourdes Rocha, que as duas que mais se interessavam para sair pedindo, né, para arrecadar dinheiro, né, para a construção. Aí ela achou esse altar de dores, né? Aí convidou para a gente dar uma olhada lá, né? Para ver se dava para fazer, porque sem planta, né? Só olhar. Aí a gente fomos lá umas 2 vezes com o padre Raimundo também, inclusive ele também foi quem se interessou muito, né? Aí nós fomos lá e disse, vamos tentar, né? Aí tentamos e fizemos, né? A obra bonita, né? Não, foi difícil, porque sem planta, né? Só pela foto. A gente fomos lá, tiramos as fotos. E aí não tinha planta, né? Aí teve que pegar tudo medidas certinho, né? Para não dar errado. Foi muito difícil. Muito, muito mesmo. Mas de alvenaria, de tijolinho e massa, né? Nessa época não tinha argamassa, era massa de cimento mesmo. E ferragem, né? O acompanhamento da obra. A gente não podia ficar nem um dia sem visitar a obra. A busca de quem quisesse trabalhar de uma forma gratuita, os movimentos que a gente fazia para fazer as mutirões, por exemplo, os mutirões, quando a gente fazia dos pedreiros para rebocar, surgia ali 3, 4, 5 pedreiros para fazer aquela movimentação, com o pedreiro que era o coordenador da obra, que era no caso Domingo, e os demais que chegavam. Teve uma contribuição uma presença muito grande também de Manuel, de Zé de Sena, seu Aélio, de João de Bem-vindo. Então, muitos pedreiros chegaram para isso. Um fazia uma coisa, outro fazia outra. E era assim, era um acompanhamento. Não havia um mestre de obra, não havia um engenheiro, não havia um arquiteto, não havia um profissional que tomasse conta da obra. Na verdade, era o olhar da gente, quem chegava e opinava, e decidia, e mudava, aperfeiçoava. E assim foi acontecendo. Ali eu fazia as formas e enchia, depois ia dando os acabamentos. Fazia aqueles detalhezinhos separados e ia juntando e fazendo, armando, né? E aqueles desenhos eu fazia à noite em casa, porque era mais sossegado, né? Eu fazia os desenhos em casa e passava na cartolina e passava para a alvenaria, né? Lisier. Então, ali foi junto com Maria José, que era tudo a gente, com acompanhamento, né? Maria José, o Padre Raimundo e Lourdes. Aí tinha aquele espaço ali, né? Aí a gente estava sem, porque no de Dores não tinha o detalhe aí nós criamos, né? Um dia me deu uma inspiração, aí disse, não, vamos tentar. Aí coloquei, né? O T, Tereza, e Lisier deu certinho, né? Combinou com o T e as letras de Lisier. Tereza Lisier, aí combinou. No ano 2000, em virtude da construção da Igreja Matriz que temos até os dias atuais, a festa de nossa padroeira Santa Teresinha foi realizada excepcionalmente no mês de dezembro, no período de 15 a 24, justamente finalizando um dia antes da instalação da nossa paróquia. O dia 25 de dezembro de 2000, dia da inauguração da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, foi muito mais do que uma simples data. Foi fruto de uma missão construída com fé, coragem e esperança. Ata de instalação da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e posse do primeiro pároco. Aos 25 de dezembro do ano 2000, às 17 horas,
realizou-se a celebração de instalação da paróquia de Santa Teresinha, presidida pelo reverendíssimo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa. Iniciou-se com a celebração, tendo início a apresentação da paróquia através dos grupos constituídos e a leitura do decreto de criação da paróquia Santa Teresinha, feito por Dom Lessa, em maio e apresentado hoje. Em seguida, o padre José Raimundo fez uma breve apresentação histórica da vida comunitária de Moita Bonita. Em seguida, apresentou os grupos constituídos. Dom Lessa agradeceu a Deus a semente plantada nos anos 50, hoje florescido e frutificado. Parabenizou e abençoou a todos, aspergiu a comunidade de fiéis em sinal de penitência e memória batismal, aspergindo também as paredes, simbolizando a pureza da igreja, acompanhado de um canto penitencial. Iniciou-se a celebração da Santa Missa, onde toda a igreja cantou solenemente o Salmo 97, o evangelho proclamado pelo padre José Raimundo foi o Evangelho de João, no seu capítulo 1. O presidente da celebração, Dom Lessa, fez a homilia destacando os seguintes aspectos: o ano jubilar 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo, celebrando a vinda do Verbo de Deus. Natal, festa da vida, nascimento do Deus homem, expressão do amor de Deus para conosco. Nós não somos autênticos se não dermos ao Natal seu verdadeiro significado. Precisamos dar à nossa vida o lugar de Jesus. Não devemos perder nenhuma ocasião para avisar aos irmãos que Jesus veio para cada um de nós. Ninguém deve sentir-se sozinho. 25 de dezembro de 1896, a conversão de Santa Teresinha também foi citada, onde ela comparou-se com o peão de Jesus, quando ela deve identificar-se com o mesmo. Neste dia especial, estamos fundando a paróquia de Santa Teresinha, onde devemos, portanto, nos deixar conduzir e orientar por Cristo. Por ela, uma paróquia estabelecida para nos santificarmos e sermos missionários de Jesus, visitando todas as famílias, levando Jesus aos povoados, nos grupos de orações. No centro da paróquia está Jesus. É a comunidade alimentada pela Eucaristia. Quem trabalhou para construir este templo bonito deve trabalhar para completar a obra no sentido de adquirir a casa paroquial para dar condições ao padre morar. Concluiu lendo o documento da provisão, dando ao padre Raimundo a condição de primeiro pároco da paróquia, feita pelo seminarista José Dácio. Em seguida, Dom Lessa explicou o sentido dos paramentos, a estola e outros, conduzindo então a pia batismal, simbolizando a lavagem do pecado batismal. Depois, levou-o ao confessionário, lembrando o local onde os pecados são apagados, e, por fim, entregou-o a chave do sacrário, para nos mostrar que ele pode nos alimentar com o corpo e sangue de Jesus Cristo, ficando alguns segundos em adoração. Desta forma, sob aplausos, empossou o padre José Raimundo como pároco de nossa igreja. Após ter ministrado a posse, abençoou o altar, conclamando a todos atenção e alegria, aspergindo o altar, o incensando, no sentido de reverência e orações elevadas a Cristo. Em seguida, deu-se continuidade à celebração da Santa Missa, com as orações da Assembleia, ofertório e oração eucarística. Dessa, portanto, encerrada a celebração da Santa Missa e a solenidade de instalação da paróquia. Tendo as recomendações finais pelo padre José Raimundo, primeiro pároco, e, para constar, Maria José Ferreira Lima de Souza, fiel sagrada de Jesus Cristo, lavou a presente ata.
encerrando e assinando pelo arcebispo metropolitano, pelo primeiro pároco e por esta que lavrou. Moita Bonita, Sergipe, 25 de dezembro de 2000. Ao longo desses 25 anos, muitos rostos passaram por este chão sagrado. Alguns seguem caminhando conosco, outros permanecem vivos na memória e na história que ajudaram a escrever. As fotos que vemos não são apenas registros, são testemunhos de amor, serviço e entrega. Este jubileu não celebra apenas o tempo, mas as pessoas. Cada contribuição, por menor que parecesse, foi essencial para que chegássemos até aqui. E é com gratidão que olhamos para trás, certos de que o que foi construído permanece vivo, não só nas paredes da igreja, mas no coração da comunidade. Pois como nos ensina a nossa padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus, o importante não é fazer grandes coisas, mas fazer pequenas coisas com grande amor. Quando se fala dos 25 anos, não se fala apenas de datas ou de acontecimentos isolados. Fala-se de uma caminhada feita de fé, constância e de uma comunidade que aprendeu a crescer junta. Desejo ser santa, mas sei bem que não. A história da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus foi sendo construída dia após dia, com gestos simples, mas cheios de significado. A fé foi criando raízes profundas, atravessando os anos e acompanhando as diferentes fases da comunidade, sempre tendo Santa Teresinha como presença constante. Também são tão meus, ó meu Deus, olha-me somente. E havia um sinal que nunca deixava dúvidas de que um tempo especial estava chegando. Quando as alvoradas começavam a ecoar pelas ruas e o som das buzinas dos caminhões cortava a madrugada, todo mundo já sabia. Era tempo de festa. Era tempo de estar unido a Deus pela intercessão de Santa Teresinha. As buzinas anunciavam de longe e despertavam a cidade inteira, enchendo os corações de alegria e de expectativa. Antes mesmo de qualquer programação, o povo já sentia que aquele período tinha chegado. A festa da padroeira foi se tornando um dos momentos mais marcantes da história da cidade. Não era apenas um evento no calendário, mas uma experiência que envolvia toda a comunidade. As alvoradas, os caminhoneiros, as missas dos novenários, tudo isso criava um clima único, que atravessava gerações e ficava guardado na memória de quem vivia esses dias. Ofereço tudo que tem e sou, como vítima, holocausto de amor, consome meu coração. Estou em tua presença, Senhor. Enquanto os anos passavam, a paróquia também crescia em responsabilidade e em missão. Novos serviços, grupos e pastorais foram surgindo, fortalecendo a evangelização e o compromisso com a comunidade. Crianças, jovens, adultos e idosos encontraram ali um espaço de participação, de aprendizado e de fé vivida no cotidiano. Houve momentos de desafios, de mudanças e de muito trabalho, mas também de conquistas. Cada passo dado foi sustentado pela união do povo e pela confiança em Deus. A paróquia seguia firme, mesmo nos tempos silenciosos, quando não havia grandes acontecimentos, mas havia presença, oração e perseverança.
Hoje, ao olhar para esses 25 anos, é possível perceber que essa história foi escrita muito mais pela fidelidade do que pelo extraordinário. Foi a força da comunidade que sustentou cada passo dessa caminhada. Uma comunidade presente que nunca esperou tudo pronto. Pessoas que se uniram, que acreditaram, que trabalharam, rezaram e que nunca deixaram a paróquia caminhar sozinha. É por isso que nós somos o que somos hoje. Uma paróquia grande não somente em estrutura, mas na fé viva de uma comunidade católica comprometida, que ama e está unida à sua igreja. Uma história viva, construída por muitas mãos, sustentada pela fé e pelo amor a Deus. Uma caminhada marcada pela confiança simples e profunda que a comunidade sempre depositou em Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma fé que ensina que o essencial não está no grandioso, mas no cotidiano vivido com amor. Este documentário é também um agradecimento sincero e profundo aos padres que por aqui passaram e que nos ajudaram a construir a nossa história. Somos eternamente gratos ao Padre Rezende, ao Padre Barbosa, ao Padre Raimundo, também ao Padre Vicente, Padre Joselito, Padre Ronaldo e ao nosso atual pároco, o Padre Alessandro. Cada um com seu carisma, cada um com sua espiritualidade, exerceu perfeitamente bem o seu ministério e nos ajudou a chegar até aqui, uma comunidade de fé viva que ama, sobretudo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso muito obrigado aos senhores sacerdotes, que Deus os abençoe e que pela intercessão de Santa Teresinha vocês possam continuar exercendo com maestria o vosso ministério. Como nos ensina a própria Santa Teresinha, a nossa vocação é o amor. E é esse amor que continua guiando a nossa paróquia, fazendo com que essa história siga viva, firme e cheia de esperança. Ainda na década de 50, uma pequena capela construiu, dedicada a Santa Teresinha, um desejo que do povo surgiu. Do pequeno alto do coqueiro, e depois muita bonita se deu, com a vinda das irmãs Teresinhas, uma nova trajetória floresceu. Nossa paróquia celebra com alegria seu jubileu com grande fervor. Nosso povo